Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Estamos aqui no nosso querido canal para mais uma conversa, para mais um vídeo para a gente falar um pouquinho sobre terapia ocupacional, né? E antes da gente começar, meu recadinho básico de sempre. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever no canal, pessoal. Ative o sininho das notificações para vocês não perderem nada. Fiquem à vontade para curtir, comentar, compartilhar, deixar suas experiências, deixar suas dúvidas, suas sugestões, suas opiniões. Esse é um espaço para a gente trocar e vocês sabem disso. E também, na descrição desse vídeo, tem o link para você participar da nossa comunidade do WhatsApp, tá bom, pessoal? Então, quem tiver interesse de entrar na nossa comunidade, é só acessar o link para participar. E também o nosso querido Instagram, que agora que eu retornei para minha rotina de trabalho, depois de um período de repouso, tô nutrindo também, eu posto coisas da minha rotina, então vou deixar aqui para vocês também, papo.d.to, tá bom, pessoal? Então vamos lá, gente. Hoje eu vim trazer uma questão que muitas pessoas me perguntam, assim, principalmente quem tem interesse de trabalhar com público infantil, com crianças com diagnóstico de TEA, TDAH, dificuldade de aprendizagem, enfim, que é se vale a pena fazer a certificação de integração sensorial, né? E por que eu tô falando isso e quis trazer nesse vídeo? Porque a gente sabe que hoje, né, no mercado, principalmente no atendimento dessas populações, tem uma crescente muito grande do encaminhamento para profissionais de terapia ocupacional com certificação de integração sensorial de ERS, tá? E aí eu resolvi trazer esse vídeo porque eu acho que é pertinente a gente falar sobre isso e eu trazer a minha opinião, como que eu vejo, né, qual que é a minha experiência em relação a isso, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A integração sensorial de ERS, para quem não sabe, ela é uma abordagem que a terapia ocupacional, os terapeutas ocupacionais utilizam para intervir em alguns casos, né? Então, a partir dessa abordagem, a gente olha para o desenvolvimento da criança com base nos seus sistemas sensoriais, né? E faz toda uma avaliação bastante complexa, né? Bastante, como que eu posso dizer, específica em relação à avaliação sensorial e o impacto desses possíveis transtornos e disfunções do processamento sensorial, de integração sensorial, nas ocupações, na participação ocupacional, enfim, dessas crianças e dessas famílias, né? Então, é um processo clínico baseado em toda uma teoria ali da neurociência, né, que foi desenvolvida pela Jean Erz e que se formou esse programa, né, de certificação e integração sensorial, tá? E hoje em dia se busca isso, né? Então, o que a gente precisa considerar quando a gente fala desse universo? Já que a integração sensorial, a certificação, o programa, ele é longo, exige bastante tempo, dedicação? Sim, exige, pessoal. Atualmente, depois ali da pandemia, alguns módulos acabaram sendo realizados de maneira online, mas existem módulos presenciais também, né, que você tem que se deslocar aí para diferentes cidades. No meu caso, eu fui para São Paulo, né, em alguns módulos. O programa tinha ao todo, não sei se tá assim até hoje, mas eu acredito que sim, viu, pessoal? 6 módulos diferentes, teve uma duração ali mais ou menos de um ano e pouquinho, para você concluir isso. Então, exige sim, né, tem uma demanda de tempo, de deslocamento que você precisa ir, demanda de tempo também para estudos, e esse aqui é um segundo ponto, né, que eu acho que é muito importante a gente entrar. Tem muita gente que quando se fala, né, da certificação, acaba falando assim, então é só eu chegar, ir lá, vou aprender tudo lá, e vai dar bom, já vou sair de lá sabendo exatamente o que fazer. E, gente, não é bem assim. A certificação, ela exige muito estudo também. Então, por exemplo, o módulo 1. O módulo 1 da certificação, ele é carregado de uma revisão muito grande da base da neurociência, da neurofisiologia, né? Então, ela vai oferecer essa base. Só que você também tem que estudar. Né? Então, você não vai chegar lá, por exemplo, eu não recomendo que você chegue lá, por exemplo, cru, né? Nunca olhei para isso, faz muito tempo que eu não olho para isso, ou vou passar esse módulo sem olhar. Vai chegar em algum momento que você vai precisar estudar essa base da neurociência para que você consiga compreender o resto,
tá? Então vai exigir um estudo seu, recapitular, pegar livro, estudar essas bases tudo de novo, para que você consiga elaborar o seu raciocínio com qualidade, né? E que faça sentido dentro aí dessas famílias, dessas pessoas que chegarem para a sua assistência, né? E isso se estende para todos os outros módulos. Eu lembro que em cada módulo a gente tinha essa bibliografia básica e tinha toda uma bibliografia complementar, né, de estudos, artigos, livros, e que depende da gente pegar, ler, sentar para estudar. Então tem uma demanda de tempo, sim. Além disso, ao longo da certificação, você tem tarefas que você precisa cumprir, né? E que isso não acontece no momento lá da aula, lá do módulo, né? Então, você tem trabalhos para apresentar, você tem aplicação de testes que você tem que fazer com crianças, jogar o resultado desses testes num programa, né? Então você tem tudo isso que você tem que elaborar, elaboração de caso clínico, trabalhos em grupo, né? Que você tem que fazer e você precisa disso para você concluir o seu processo de certificação. Então tudo isso demanda tempo, tá? Acho que ficou claro isso. Outra coisa, o custo. A certificação a gente sabe que não é barata, tá? Eu me lembro que quando eu fui fazer, eu precisei me programar muito, assim, porque eu fiquei um tempo na fila, né, eu fiz a minha certificação pela classe, e eu fiquei um tempo ali na fila, deu quase um ano. E ao longo desse tempo eu fui me programando financeiramente, porque a mensalidade não era barata, né, então era mensalidade de em torno de mais de R$ 1.200 de mensalidade. Ao todo, na época que eu fiz, deu mais ou menos 16 a 17 mil o valor da certificação. Então, também é uma coisa que demanda dinheiro, tá? Um planejamento, tá? E uma outra coisa também, o processo de certificação ele é importante, mas vai exigir de você depois também. Não vá com a ilusão, é a minha opinião, tá, pessoal? A ilusão de que você vai chegar lá, nossa, eu vou aprender tudo, vou sair daqui sabendo atender todos os casos, fazendo o raciocínio clínico perfeitamente. Não é bem assim. E aqui eu já amarro um gancho com a minha outra dica e a minha outra opinião sobre isso, né? Além dessa base teórica de você ter, eu também acho que não vale a pena, né, você talvez fazer a certificação se você não tem um mínimo de experiência clínica, né? Já que nunca trabalhei com criança na minha vida, nunca trabalhei com esse público. Talvez seja interessante você ter uma prática clínica primeiro, experienciar, vivenciar o dia a dia, conhecer os casos, conhecer as demandas, lembrando que a terapia ocupacional, na atuação desse público que eu falei para vocês, não se restringe ao uso da integração sensorial, tá, pessoal? Porque tem muita gente que acha, não vai usar a integração sensorial, então eu nem atendo ao público com TEA, TDAH ou alguma dificuldade de aprendizagem. Não existe isso, tá, pessoal? Ela é uma abordagem, uma das lentes que a gente usa para olhar. Então, a minha sugestão é que vocês tenham essa prática clínica, né? Se possível, vivenciem estágios nessa área, acompanhem profissionais que usam da integração sensorial já, né? Então, façam o acompanhamento junto com esses profissionais, aprendam junto com eles, porque eu acho que tudo isso vai formando, né, você a nível de conhecimento para que na hora que você chegue na certificação, você possa aproveitá-la de uma maneira melhor, né? Você já sabe mais ou menos como funcionam os casos, você entende melhor os exemplos, você entende melhor o raciocínio. Então, eu acho que essa carga prévia, ela é muito importante, tá, pessoal? Outro ponto, hoje em dia existem muitos cursos introdutórios, né, de integração sensorial, os paralelos que eu falo, né, assim, então você vê cursos que vendem que você vai estudar só sobre praxis, só sobre dificuldades alimentares, só sobre o uso do banheiro, que tem uma relação direta com a integração sensorial. Esse é um outro ponto. Eu acho que esses cursos valem a pena também, eles são importantes, embora seja um outro investimento. E eu, pelo menos na minha experiência, depois que eu saí da certificação, eu ainda senti e sinto ainda muita necessidade de fazer outros cursos. A certificação não me sanou, né? Então eu preciso, né? Eu olho um curso aqui e vejo qual é a principal demanda da minha população ou a minha principal dificuldade de compreender que eu preciso estudar mais. Então eu vou buscar um outro curso, vou buscar uma outra leitura, enfim, vou buscar outras coisas, né? Porque eu acho que a gente tem que estar sempre em contínua formação. E a gente sabe que isso também
custa da gente, onera da gente, em tempo, dinheiro, organização. Então, um outro ponto que eu falo, não vão acreditando que vai se bastar ali. Fiz a certificação, acabou. É igual a faculdade, gente. A gente vai entrar na faculdade e fala, nossa, eu vou aprender exatamente tudo aqui. Depois que sai daqui, não preciso fazer curso nenhum. A gente sabe que não é assim, né? Que a gente sente essa necessidade de fazer uma especialização, de fazer um outro curso, de buscar conhecimento, buscar supervisão, e isso também acontece na integração sensorial, e a gente tem alguns caminhos, além dos cursos, buscar supervisão, inclusive isso é uma coisa muito recomendada, que você busque supervisões com pessoas que tenham formação há mais tempo com você, com mais carga horária de prática na integração, e são encontros riquíssimos, em que a gente aprende muito, ouvindo o outro, pensando junto com o outro, construindo o raciocínio junto com o outro, então eu acho que vale muito a pena. De uma maneira geral, se a gente olhar a nível de mercado de trabalho, e se você tem muito interesse de trabalhar com essa população dentro dessa abordagem, se é uma abordagem que chama a sua atenção e você quer desenvolver um trabalho com competência e responsabilidade, sim, é muito importante que você faça a certificação. E por que eu falo? Nossa, com competência e responsabilidade? Porque tem muitos profissionais, muitas vezes, que falam que estão utilizando da abordagem, mas não tem o mínimo dessa carga teórica para falar que está utilizando a abordagem em si. É aquilo que a gente olha. Tem muita gente que às vezes ainda hoje pega o paciente e propõe uma atividade para melhorar as questões de reatividade, os problemas de modulação, mergulhando a mão no paciente num pote de feijão. Tô dessensibilizando. A gente sabe que isso dentro da integração sensorial não existe dentro da teoria. Você tem outras formas de fazer baseado em um raciocínio clínico científico, né? Então, para você atuar, e não só na integração, acho que em qualquer campo, Jaque, quero usar o Bobat como abordagem. Você tem que saber do que você está fazendo, você tem que ter práticas, tem que buscar os estudos, os cursos, as formações, da mesma forma, tá, pessoal? E eu acho que isso é uma coisa importante, porque como o mercado está procurando muito profissional que tenha certificação, a gente encontra muitos profissionais por aí que não são capacitados como deveriam para atender, para de fato realizar a integração sensorial de ERS. Tanto que, só um adendo, na integração sensorial a gente tem uma medida de fidelidade, né? Em que a gente filma o nosso atendimento, outro terapeuta também certificado avalia o nosso desempenho, né, em termos de vários pré-requisitos, para a gente falar, não, estamos de fato fazendo a integração sensorial de ERS. Então é um processo bastante complexo, tá? Mas falando a nível de mercado e de buscas, é interessante se fazer sim. Além disso, você acaba tendo contato a partir da certificação com várias pessoas que são especialistas nessa área, você faz todo o network, você acaba conhecendo esses nichos de profissionais que trabalham com isso, e eu acho que isso se torna uma rede para você muito interessante, tá? Só lembrando o meu adendo, não vá para a certificação se você for fazer achando que ela vai sanar todas as suas dúvidas e todos os seus problemas, e que ela vai ser a solução de tudo, porque ela não é. Ela é um passo, um dos passos para que você, né, se desenvolva enquanto profissional nessa área, mas muito vai depender de outras buscas, de outros investimentos, ela não vai trazer para você tudo ali, você vai entender, nossa, não tenho mais dúvida nenhuma. É aquela coisa, eu pelo menos, quanto mais eu estudo da integração, mais dúvida eu tenho, né, porque é um processo muito complexo, exige muita leitura, muito estudo, né, então não vão achando que, pronto, fiz, acabou, não tem mais nenhuma dúvida e sou o melhor profissional para atuar com integração. Não é bem assim, tá bom, pessoal? Então, espero que esse vídeo possa ter tirado as dúvidas de vocês, feito vocês refletirem sobre isso um pouquinho. Se ainda ficou alguma dúvida, se vocês têm interesse em trabalhar nessa área, deixem as suas perguntas aqui que eu vou respondendo com muito carinho, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia, um beijo e até a próxima!